Tessalonicenses 5, capítulo 19. O livro de Tessalonicenses 5, capítulo 19. Lá no finzinho da Bíblia, antes do livro de Hebreus. 1 Tessalonicenses 5, capítulo 19. A palavra de Deus, espada do Espírito. A palavra de Deus é fogo. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus traz saúde. A palavra de Deus dá entendimento. A palavra de Deus é poderosa. E esta é a palavra da fé que pregamos. 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. Primeiro livro de Tessalonicenses 5, 19. Amém? Eu vou ler, os irmãos nos acompanharão. Não apagueis o Espírito. Vou ler mais uma vez. Não apagueis o Espírito. Senhor da glória, esta é a tua hora. Nós te oramos agradecido no poderoso nome de Jesus. Amém, irmão? Podemos assentar. Na noite deste dia, nós estamos reunidos e unidos no nome de um santo, Jesus Cristo, o único Deus verdadeiramente existente nos quatro quadrantes da terra. Não existe outro Deus além de ti, Senhor. E é no nome desse Deus que nós estamos. E a palavra de Deus não o afirma. Não apagueis o Espírito. É uma mensagem endereçada para nós, crentes em Jesus Cristo, que foi endereçada à igreja de Tessalonicenses. E nós temos que entender o sentido desta palavra. Não apagueis o Espírito. Nós podemos dar um tema a esta mensagem desta noite. Quando o fogo se apaga na vida do crente. Vou dizer mais uma vez. Quando o fogo se apaga na vida do crente. Não apagueis o Espírito. E o tema dessa mensagem hoje: quando o fogo se apaga na vida do crente. Ao desencadear esfriamento espiritual, o pecado ronda e domina. O desencadear é tão grande, irmão, de morte e esfriamento espiritual, na era que vivemos, que o pecado está rodeando e está dominando as pessoas. A Bíblia diz: se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Mas esse pecado, esse esfriamento espiritual, está tomando proporções gigantescas, que as pessoas, infelizmente, estão sendo mortas. A fé se torna morta. Ficamos, irmãos, totalmente desprotegidos, relaxados e acomodados, tudo por causa do esfriamento espiritual. E a Bíblia diz: não apagueis o Espírito. Não extingueis o Espírito. Todas essas coisas, infelizmente, está se tornando comum em nosso meio. Porque o esfriamento espiritual causa isso. As pessoas começam a ver as coisas com naturalidade. Tudo é normal. Quando o fogo apaga, tudo se torna natural. O pecado é a nossa atitude. Aí gera o que? O apagão. Você sabe o que é apagão? Por nós ficar relaxado, acomodado, as coisas se tornam natural.
em nossa vida, perdemos cada vez o interesse pelas coisas de Deus. O apagão vem, irmão. A extinção do Espírito vem e gera, irmão, sufocamento. A pessoa fica sufocada. Se não há fogo, você fica sufocado. E perdemos cada vez o interesse pelas coisas de Deus. O esfriamento espiritual está assolando. Hoje o que você vê não é fogo de palha, não é fogo do Espírito. Esse fogo de palha está extinto, apagou. E as pessoas, infelizmente, começam a se acomodar, ficar relaxado, achar tudo natural. Mas Paulo fala: não apagueis o Espírito. Não apague o Espírito. E as pessoas, por estar apagadas, começam a perder o interesse pelas coisas de Deus, irmão. É por isso que Jesus clamou. É por isso que Jesus falou: rogue o Senhor da seara que mande fogo do Espírito para aquecer o coração dessas pessoas que morreram espiritualmente. Quantas pessoas, irmão? Quantas pessoas mortas? Quantas pessoas que perderam o interesse pelas coisas de Deus? Quantas pessoas que são meros números? Quantas pessoas que estão relaxadas, acomodadas, e as coisas se tornam tudo natural para ele, para ela. Mas Deus diz: não apagueis o Espírito. Mas isso tudo, irmão, tem as consequências. Quando o Espírito apaga na vida do crente, quando a presença de Deus é extinta, quando a presença de Deus é rechaçada, não dão credibilidade, não quer a presença de Deus, as consequências vêm. A primeira consequência que vem para as pessoas que deixam o fogo se apagar na vida dela, que a presença do Espírito é extinguida, é apagada, está em extinção. As consequências vêm. A primeira consequência, biblicamente falando, a consequência é perda. Perdemos a visão espiritual. A primeira coisa que acontece na vida do crente, ele perde a visão espiritual. Ele deixa de ser um crente espiritual para ser um crente carnal. Ele não consegue mais visualizar o reino. Ele não consegue ver a presença de Deus. Ele perde a visão. E o homem que não tem visão, ele se corrompe. A primeira consequência que vem na vida deles e delas é a perda da visão espiritual.
visão espiritual. Isso está escrito na palavra. Eli era uma pessoa que era homem de Deus, mas perdeu a visão de Deus. Quando o Espírito de Deus não para em sua vida, não tem guarida em seu coração, quando ele é sufocado, quando ele é extinto, as pessoas perdem a visão de Deus. A primeira consequência, irmão, é terrível. Quando um homem ou uma mulher perde a visão de Deus, o discernimento desaparece, o homem espiritual some e dá vazão, irmão, ao homem carnal. A primeira coisa, ele perde a visão. Você já pode analisar, irmão? Você tem sua visão normal, natural. Se você perder, como é que você fica? Você é acostumado a ver o colorido da vida. Você é acostumado a identificar as pessoas. Você é acostumado a ver o brilho do sol. E de uma hora para outra você é cometido de uma enfermidade e perde a sua visão. Como é que você ficaria? Andando em trevas. O homem que perde a visão de Deus, ele anda em trevas. Ele não consegue mais discernir o que vem de Deus e o que não vem. A primeira consequência, perca da visão espiritual. O homem espiritual discerne tudo. O carnal não discerne nada. E o esfriamento espiritual tem trazido para muitas pessoas perdas da visão do céu. Ele perde a visão. Ele perde a visão espiritual. Ele não consegue elocubrar, não consegue ver mais Deus e nada. Porque o apagão atingiu a vida dele, atingiu a vida dela. Não apagueis o Espírito. A segunda consequência, biblicamente falando, das consequências das pessoas que o fogo não acende mais na vida do crente, das pessoas que apagou a presença do Espírito, as consequências outras são: a segunda, o Espírito Santo se retira do crente, o Espírito Santo se afasta. Sansão foi um exemplo claríssimo deixado para nós. O Espírito do Senhor já não estava mais com ele. Ele achava que Deus estava, mas Deus não estava, por causa da desobediência dele, por causa de apagou a presença de Deus. O Espírito se retira da vida dele. Esta é a segunda consequência das pessoas que apagam o Espírito Santo da vida dele, das pessoas que deixam o esfriamento espiritual dominar a sua vida. E com o esfriamento espiritual, o seu coração está aberto para tudo que não presta. E as pessoas perdem o interesse das coisas de Deus. Quantas pessoas não têm mais interesse nas coisas de Deus? Quantas pessoas estão mortas na igreja? Quando a pessoa não sente mais a presença do Espírito? Quantas pessoas o Espírito não está mais com ele nem com ela? Sansão achava que Deus ele estava com ele, mas a Bíblia diz que o Espírito se retirou dele.
Cuidado, jovens. Cuidado, moços. Não brigue com o pecado. Senão você é de herói. Você vai passar a ser palhaço na mão dos seus inimigos. Sansão era um herói. Mas por brincar com o pecado, o Espírito Santo se afastou dele. As consequências de uma vida espiritual débia, morta, fragilizada, o Espírito Santo vai embora. Quantas pessoas apagam o Espírito? Não apagueis o Espírito. E quando o fogo se apaga na vida do crente, irmão, o fogo é a presença do Espírito. Quando o Espírito sai, você de vencedor, você vai virar um derrotado. Você de cabeça vai virar cauda. Sansão era um homem de Deus, mas ele brincou com a presença do Espírito. Ele não levou a sério a presença de Deus. Sansão, de herói, ele virou um palhaço. Quantos crentes hoje, quantos crentes que brigam com a iniquidade e com o pecado, e hoje vive uma vida de palhaço, uma vida que está dando graça aos inimigos, porque o Espírito sai, irmão. A presença de Deus é extinta, o fogo apaga. É a segunda consequência, irmão, das pessoas que extinguem a presença do Espírito de Deus. As pessoas que brincam com Deus. Sansão estava achando que o Espírito de Deus ainda estava com ele, irmão. Quantos de nós o Espírito de Deus não está mais? Nós achamos que o Espírito está, mas o Espírito Santo se retira, porque o Espírito Santo é santo. E Sansão brincou com Deus. E quando as pessoas estão brincando com Deus, e de filho de Deus de passar da filha do diabo, de cabeça de virado cauda, de herói virou bandido, porque eles brincam com Deus. Eles sufocam a presença de Deus. O esfriamento espiritual está levando pessoas, irmão, a ficar relaxados, pessoas acomodadas. E quando você se acomoda, o Espírito de Deus retira-te de você. Porque o fogo tem que queimar continuamente no altar. A segunda consequência, o Espírito Santo se retira do crente. O Espírito Santo sai da vida dele, sai da vida dela, porque as consequências de uma vida espiritual monótona, mesquinha, pobre. Porque quando você tem uma vida relaxada, acomodada, você perde os interesses pelas coisas de Deus, e você passa a buscar as coisas que agradam a você e o seu coração. A terceira consequência de uma vida que sufoca o Espírito de Deus, de uma vida que o fogo do Espírito não queima mais, ele perde
nos esfriamos e nos tornamos crente Laodiceia. Crentes mortos. Crentes parados. Nós nos tornamos crentes Laodiceia. Aquele amor que você tinha, que eles tinham, some. Quando o poder do Espírito está na vida do crente, ele perde o primeiro amor. Porque amor se cultiva. Se você não cultivar esse amor por Deus, ele vai morrer. Se você não cuidar, ele vai morrer. E as pragas desta vida estão matando o amor de Deus em nosso coração. O esfriamento espiritual, irmão, está matando. Pessoas com coração duro. Pessoas com coração insensível. A Bíblia diz que Deus chegou para o profeta Ezequiel. Ezequiel era um profeta de Deus. E Deus bradou dos céus: Ezequiel, o que é que está acontecendo contigo? Eu tenho notado, Ezequiel, que o seu coração tem ficado petrificado. Seu coração tem ficado duro. Porque os problemas, irmão, daquela era, o pecado, a iniquidade, as misérias, as injustiças, aquele profeta, ele começou a se deixar ser envolvido. E Deus olha do céu: eu tenho notado que a calamidade da sua era, as dificuldades, os problemas, tem petrificado o teu coração, Ezequiel. Eu vou trocar o seu coração de pedra e vou te dar um coração de carne. Quantas pessoas com o coração petrificado hoje na igreja? Por causa da iniquidade, por causa dos problemas, por causa das calamidades, das perdas. As pessoas permitem que o coração endureça e não conseguem mais amar Deus, não conseguem mais amar as coisas de Deus, porque permitiu que o esfriamento espiritual assolasse o coração e seu coração fica petrificado e nós perdemos o primeiro amor. A chama que tínhamos para Deus some. Deus não é nada para a gente mais. Deus sempre é o segundo plano. Primeiro a minha vontade, eu e eu. Primeiro eu. E por ser assim, as pessoas têm perdido a presença do Espírito. O mundo está aí, tentando sistematicamente apagar a chama que Deus colocou em nosso coração. Mas se você não buscar a presença de Deus, se você não renovar cotidianamente, se você não se adaptar ao sistema de Deus, o Espírito pode se extinguir de você. Porque, irmão, o pecado ronda e domina. A fé de muitas crentes é morta, irmão. Aquela fé morta. A fé morta de muitos. Porque o pecado rodeia e domina. E Deus falou para Caim: o pecado está aí, como uma besta rastejante. Mas você, Caim, que tem que dominar. O pecado está te rodeando. Ele quer te dominar. Ele quer apagar o fogo do Espírito no altar da tua vida. E Deus diz: tome cuidado para que o Espírito não apagueis em tua vida. É a segunda consequência de uma vida que apaga o Espírito Santo de Deus.
crentes frios, crentes acomodados, crentes que não estão nem aí para as coisas de Deus, crentes que não têm o poder do Espírito mais, crentes da Odisseia. É a terceira consequência para a vida daqueles que apagam a unção do Espírito de tua vida. A quarta consequência: perdemos o temor de Deus. O nosso zelo se torna relaxado. As pessoas perdem o temor. O zelo que outrora tínhamos relaxou. As pessoas desprezam. As pessoas não têm mais zelo pelas coisas do Senhor. As pessoas fazem de qualquer maneira. As pessoas não fazem do Senhor, fazem do homem. E perdemos o zelo, irmão. É a consequência de uma vida fria, de uma vida que o Espírito foi extinguido, de uma vida que o Espírito não opera mais. Ele perde o temor, não vive como quer. Eles brigam com a coisa de Deus. E quando o crente perde o temor, acabou. Quando o crente perde o temor, ele é crente na igreja. Ele é servo da igreja. Mas ele não zela pelas coisas de Deus, ele se torna um relaxado. Era muito grande o pecado daqueles moços, os filhos de Eli. E os homens desprezavam a oferta do Senhor por causa dos filhos de Eli. Eles não estavam nem para as coisas do Senhor, brincavam. E quantas pessoas que não têm mais fogo no Espírito não têm mais zelo? Quantas pessoas Deus não é nada para ele nem para ela? Deus só é entretenimento. Deus é mais um Deus entre outros deuses. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor é sábio, irmão. Mas quando o Espírito oculta da vida do crente, ele não teme, ele não tem zelo, ele anda de qualquer maneira, ele fala o que quer, ele desagrada a Deus, ele não tem zelo pelas coisas santas. Ele sabe que a casa é do Senhor, mas ele não está nem aí. Porque quando o temor sai do coração do homem e da mulher, porque o Espírito de Deus não está na vida dele ou dela. Um pastor muito conhecido, e eles chegaram, viajou para um lugar distante daqui da Salvador, Bahia. E quando ele chega, presta atenção, quando ele chega lá, ele começou a viver a vida como ele quis viver. Não tinha zelo das coisas do Senhor, não tinha temor de Deus. E ele era crente em Salvador. E quando chega lá, ele visita uma boate e ele começa a comer água, como diz no mundo, mas ele comia uísque mesmo. E bebeu. E no fim da história, irmão, ele mete a mão na carteira para pegar o dinheiro. E quando ele vai pagar, ele falou: quanto é o uísque, meu jovem? E o rapaz que era aí falou: para pastor é grátis. O semblante dele caiu na hora. Para pastor é grátis. Isso
mostra que Deus sabe quem é você. Os olhos de Deus estão em todos os lugares e não está te observando. E quando perdemos o temor de Deus, perdemos o zelo na casa do Senhor. Porque a casa do Senhor sou eu, irmão. Deus habita em mim. Eu sou um templo andante na terra. E como templo andante, eu tenho que dar testemunho. Eu tenho que mostrar que eu sou de Deus. Porque muitos vão apontar você. Porque o temor sai, a gente não estamos nem aí para o que estamos fazendo, mas você está sendo observado. Aquele pastor caiu por terra porque ele viu que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Quando perdemos o temor, nós enganamos um ao outro, mas a Deus ninguém engana. O zelo some. Porque como nós não tememos, irmão, se você não teme morrer, você anda com um traficante, das classes mais baixas, você anda porque você não tem medo de morrer, mas você vai morrer. Quando você perde o temor, você anda de qualquer lugar, você faz qualquer coisa, você topa qualquer coisa assim com Deus. Quando você perde o temor de Deus, você topa qualquer coisa, você não está nem aí para Deus. É porque o Espírito foi extinguido de tua vida. Não é pelo fato de eu e você estar numa garagem que nós somos um automóvel, não. Não é pelo fato de você congregar na igreja que você é de Deus. Porque a árvore conhece pelos seus frutos, irmão. Nós conhecemos as árvores pelo fruto. Não é pela folhagem bonita, não. Não é pela sombra que ela faz, não. Não é pelo tronco grosso e bonito, não. Nós queremos é fruto. Deus quer é fruto. A árvore que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. E aquela que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Perca do temor, irmão, é destruição. Quando você perde o temor a Deus, você faz loucuras. E não precisa você sair da igreja. Mas o poder do Espírito não está mais em você. O Espírito Santo está apagado em sua vida. Essa é uma consequência, irmão. Perca do temor. Porque quem teme a Deus é pela obediência, obedece. Você mora em minha vida, Deus. Eu tenho que dar exemplo. Eu tenho que chegar em qualquer lugar, eu tenho que ser o mesmo. Porque habita em mim é Deus. Mas quando nós perdemos o temor, que Deus nada, vou me preocupar com nada. Mas ele diz que perca do temor. Perde o zelo. Não quer mais ser zeloso das coisas de Deus, não. Quer andar segundo o teu coração. Mas Deus está te observando. Deus está te observando. Satanás está te observando. E o mundo está te observando. A perca do temor se alastra logo, as pessoas veem, irmão. Parece que está na festa do crente. Perdi o temor a Deus. Eu não sou mais zeloso das coisas de Deus. Eu ando segundo o meu nariz. Crente não tem livre-arbítrio. Quem tem livre-arbítrio é o ímpio. Quem aceitou Jesus é servo dele. Paulo fala: eu, escravo do Senhor, é-me imposta essa obrigação. E ai de mim se eu não for zeloso das coisas de Deus. Perca de temor, irmão. Quando o Espírito se apaga, o
temor sai. Aí entramos em qualquer tipo de falcatrua, aceitamos qualquer proposta do inferno, porque o temor saiu. Você se torna um homem e uma mulher natural, tudo é normal para você. Eu me acomodei, sentado no trono, com a boca cheia de dentes, esperando sua morte chegar. Fique desacomodado, relaxado, que tudo é natural, porque o Espírito vazou da vida dele ou dela. Davi protelou: Senhor, faça o que você quiser comigo, mas por amor à tua palavra, não retire de mim o teu Espírito. Davi expressou a necessidade que ele tinha do Espírito na vida dele. Não retires, Deus. Me castigue, faça o que você quiser, mas não faça eu perder sua presença, porque sua presença é melhor que a vida. Mas quando as pessoas não estão nem aí com a presença de Deus, não está aí se tem uma vida regular ou não, se a vida está acabada, eu não estou nem aí. Que Ele saiba de mim, que Deus diminuiu na minha vida e que eu cresça. Eu quero aparecer em seu lugar. Isso é sinal quando o Espírito está apagado na vida do crente. A quinta consequência: ele abandona a igreja. A quinta consequência, irmão, quando o fogo do Espírito não está na vida do crente. Você vem para a igreja, você não tem vontade nenhuma. Como é, velho, que a fogueira vai pegar se não tiver fogo? Que vontade vão ter de vir à igreja, irmão? Porque o Espírito Santo saiu da vida. São meros corpos na igreja, irmão. É por isso que quando Jesus vir, Ele vai buscar ver sua vida interior, irmão. É por isso que tem tanta gente na igreja morta. Eles abandonam a igreja. Não tem prazer não, irmão. A igreja é em segundo plano. Não se tem mais vontade de ter comunhão com Deus e nem com os irmãos. Preferimos outras coisas em detrimento à igreja, à casa de oração. As pessoas abandonam a igreja. As pessoas não querem comunhão com os irmãos em Cristo, porque o fogo do Espírito apagou. Está extinto. Houve um apagão na vida dela. E a quinta coisa que acontece: não quer vir para a igreja. Quantas pessoas que não têm prazer, quantas pessoas que não sentem vontade, e tem vezes que vem a pulso para agradar pastor, para agradar ministério. É como se fosse você bater o seu ponto no trabalho. Você vai doente, vai de qualquer, tem que ir. A igreja se tornando isso, uma empresa que as pessoas vêm para agradar pastores, agradar o corpo diaconal. Não dá que falar aos irmãos, mas não tem vontade nenhuma de adorar a Deus. Davi gritou: eu fiquei alegre, eu fiquei extasiante, eu me regozijei quando me convidaram para ir na casa do Senhor, irmão. As pessoas não vêm com alegria não. As pessoas tratam a igreja como se fosse uma religião qualquer, como se fosse uma missa que tem que ir, mas não tem alegria nos olhos, no coração, no sorriso, porque a presença do Espírito não está na vida dele. É sério, irmão, quantas pessoas que não têm prazer. Deus é apenas uma circunstância. Ele não sente mais vontade de adorar a Deus na
pegando fogo, ele parar. O altar pegando fogo, ele não deixa ele adorar. Mas quando o Espírito Santo está apagado na vida dele ou dela, ele relaxa. Vou ficar em casa que é melhor. Vou buscar outras coisas. Ele se acomoda com tudo e tudo que está ao redor dele, ele se acha natural. E ai de alguém vai dizer que não é, que ele briga, ela briga com você. Mas quem tem um espírito atuante na vida, ele tem prazer de estar na igreja. Ele tem prazer de estar em comunhão com os irmãos. Ele não abandona a igreja. Mas quando perdemos o poder do Espírito, as pessoas abandonam a igreja. Quantas pessoas perdidas dentro da igreja? Esse é um tema de uma mensagem que eu vou falar um dia desse. Perdidos dentro da igreja. Imagine, irmão, você perdido dentro da igreja. Quantas pessoas perdidas, porque está esquecendo que o Espírito Santo que nos funciona a prosseguir. E se eu não dou lugar ao Espírito Santo, o fogo vai apagar. O mundo vai tentar apagar. O pecado vai tentar dominar. Mas se nós procurarmos Deus constantemente, o fogo nunca vai apagar. O fogo arderá continuadamente. Mas as pessoas que não têm mais o poder do Espírito, o fogo não queima mais. As consequências, a quinta, ele abandona a igreja. Ele abandona a fé. A sexta consequência, quando o Espírito se apaga, nos tornamos críticos. E a nossa fé é rejeitada. Quando as pessoas não têm mais poder do Espírito, elas se tornam pessoa crítica. E a fé é rejeitada. Quando eu falo crítico, não é crítica construtiva. Não, é críticas para destruir as pessoas. Críticas sem base nenhuma. Pessoas que não têm mais Deus e começam a criticar. Para eles está tudo errado. Para eles está tudo errado. E as pessoas que morreram na fé e ficam criticando o tempo todo, mas não faz nada. Tudo está errado. Tudo está errado. Nada está como crítico, não, irmão. Mas aquelas pessoas que perderam a presença de Deus. Quando você levanta uma crítica construtiva, endereçada à destruição do reino das trevas, mas não é essas críticas que eles fazem, não. Eles criticam as pessoas que andam bem com Deus, as pessoas que querem seguir o caminho, as pessoas que estão lutando cotidianamente para levar esse evangelho da verdade. E essas pessoas que não têm mais a presença do Espírito Santo começam a criticar. É pessoas que naufragaram na fé. Já viram um naufrágio na fé? Uma pessoa, meu irmão, se afundando, um barco afundando. Imagine a fé. Algum rejeitando fizeram o naufrágio da fé. As pessoas que rejeitam a presença de Deus, do Espírito, estão naufragando na fé. E essas pessoas que naufragam na fé têm um senso crítico muito apurado. Um senso crítico horrível. E sempre contra
Mas eles sucumbiram na fé, irmão. Eles não têm mais a presença do Espírito Santo. O Espírito apagou. Aquele apagão geral acabou. E a fé dele se tornou em ruína, irmão. É a pessoa que não tem mais a presença do Espírito. É pessoas que o Espírito Santo sumiu da vida dele. E quando o Espírito Santo se extingue, apaga, o nosso coração está aberto para todo esse tipo de espírito contrário ao Espírito de Deus. E você vê pessoas mortas, pessoas destruídas, que o tempo todo criticando, falando mal, não faz, e quem faz se ele quer atrapalhar. E as consequências das pessoas que perdem o brilho do Espírito Santo. A sétima e última consequência das pessoas que não tem mais o poder do Espírito na vida, que o Espírito apagou. Deus não é mais o primeiro lugar em nossa vida. Quando as pessoas perdem o Espírito de Deus, perdem a presença, Deus não é mais o primeiro lugar. Olhe lá se não for o 20º ou mais. Mas sim o mundo, a carne e as suas concupiscências. Deus saiu do centro. E quem está no lugar de Deus, porque o Espírito de Deus saiu, que é Deus no nosso coração, a presença saiu, o Espírito Santo não queima mais no seu coração. Se Deus sabe, vai entrar o mundo, a carne e as concupiscências. E quem é o pai de tudo? Satanás. E quanto mais amamos o mundo, mais nos afastamos de Deus. Quanto mais amamos este mundo, as concupiscências, a carne, nos afastamos de Deus. E as pessoas que perderam o brilho do Espírito, Deus não está mais no centro da vida dele ou dela. Deus não é mais Senhor. Deus não é mais o único. As pessoas que perdem o poder do Espírito. A sétima, Deus não é mais o primeiro lugar. Quantas pessoas Deus não é mais o primeiro lugar? Quantas pessoas amam mais o mundo, ama mais trabalho, ama mais filho, ama mais marido, ama mais mulher, ama mais as festas, ama mais televisões do que Deus. Quantas pessoas? É porque o Espírito não está na vida dele ou dela. Porque quando o Espírito está em nossa vida queimando, Deus sempre vai ser o primeiro lugar. Deus sempre vai ser o princípio. Deus vai sempre o primeiro sentar no trono do meu coração. Deus está acima de tudo e de todos. Mas quando o Espírito extingue da vida do crente, Deus é fichinha para ele. Deus é ninguém para ele. Porque o mundo tomou o lugar de Deus. A carne tomou o lugar de Deus. E as concupiscências têm tomado o lugar de Deus. E quanto mais eu me afasto do Espírito de Deus, mais eu sou escravo de Satanás. Essas são as consequências, irmão.
queima mais sobre o altar. Das pessoas que não têm mais presença do Espírito. Essas são as consequências que nós precisamos estar atento para que esse esfriamento espiritual não pegue em nossas vidas. Todos estamos sujeitos a todas essas coisas, mas se cultivarmos nossa intimidade com o Espírito de Deus e não faltar lenha no altar, o fogo nunca vai acabar. O pecado vem, a iniquidade, o mundo, a carne, os problemas, mas a chama vai estar ardendo continuamente no altar de nossas vidas. Não deixe, irmão, que esse fogo se extingua. Que Deus nos dê fervor a cada dia, para que sejamos inflamados pelo poder do Espírito. Minha desgraça, pior do que perder o fogo do Espírito em nossa vida. Não há desgraça, não há miséria, não há nada que faça nós perdermos o fogo do Espírito em sua vida, irmão. Não há nada pior do que você perder o fogo do Espírito, nós se perdermos, irmão. Nós somos mortos. Nós seremos como um qualquer. Porque sem a presença de Deus não conseguiríamos viver. Não apagueis o Espírito. Amém, irmão? Vamos colocar de pé. Não apagueis o Espírito. Não permitas que o Espírito de Deus se apague em tua vida. Olha o que Paulo diz: não apagueis o Espírito. Lute, irmão, para que isso não pegue em você. Esse esfriamento espiritual que está assolando Salvador, Bahia e o mundo. Não perca a presença de Deus. Não há desgraça pior do que perder a presença do Espírito. Lute para ter uma vida espiritual avivada. Alimente o fogo do Espírito para que ele não apague a tua vida. Não seja crente acomodado, relaxados e achando que tudo é normal. Não é. Porque de crente espiritual você vai virar um crente carnal e vai aceitar tudo, e a presença de Deus vai extinguir de tua vida. Pai, nós te louvamos. A sua palavra é fiel e verdadeira. E nós estamos aqui, Pai, para aprender de Ti que é manso e humilde. Que o Espírito Santo, Deus, atei fogo em cada coração, Pai. E que nesses dias tão difíceis, Deus, onde tantos e tantos, Deus, têm se esfriado, tantos e tantos não sentem a sua presença, tantos e tantos o Espírito Santo da vida deles, Deus. Deus, tantos e tantos estão mortos dentro da congregação. Nós queremos porque teu Espírito aqueça a chama, para que esse esfriamento que assola, Senhor Deus, as nações, não chegue a nenhum de nós. Nos ajuda, Espírito Santo, a cada dia ter uma comunhão contigo e cooperar para que esse fogo nunca se apague. Toma seus filhos, suas filhas, Deus, em tuas mãos. Nós sabemos, Pai, que a luta é grande. Sabemos que a opressão é terrível. Os afazeres da vida, Pai, mas não permita que o Espírito se apague em nossas vidas. Não tire a sua presença de nós, porque sem Ele não conseguiríamos viver. Espírito Santo, apodera-te de
nós, nos guia na verdade, nos faz andar em lugares que glorificam o teu nome, nos faz proceder como tu queres, Deus, e que nós possamos estar com a chama acesa, voltar buscando a tua face. Tira tudo que não te agrada dos nossos caminhos, tudo que quer sufocar a sua presença em nós. Extirpa, arranca, destrói e queime no nosso coração, em nome de Jesus. Bendito seja Deus o Pai, bendito seja Deus o Filho, e bendito seja Deus o Espírito Santo. Amém, irmão? Louvado seja Deus para todo sempre. E que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.